Boa noite. Vamos abrir Isaías 55. Queridos irmãos, tem tanta coisa aqui para pregar nesta passagem. E eu me sinto tão pequeno, pode ter certeza, de preparar a mensagem nesta passagem profunda, maravilhosa, reveladora e tão dinâmica na salvação das almas. Eu peguei como tema a maravilhosa graça salvadora. E hoje eu quero colocar a farta mesa da graça salvadora. Eu quero que os irmãos fiquem em pé para nós lermos o versículo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, tá bom? A todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. E aí o versículo 3. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Até aqui. Senhor, nos desperta em Tua palavra, abre nossos olhos, nossos ouvidos apurados, para entender verdades tão preciosas, tão dinâmicas, tão gloriosas, tão bíblicas, tão revestida de toda a Escritura para o nosso ser. Nós queremos te pedir, Senhor, tuas misericórdias, então, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Como começar uma mensagem dessa, irmãos? É difícil, mas não é impossível. Deus nos deu a palavra, né? Então, o que a gente tem que fazer, onde tem ouro, você não acha ouro em cima da terra. Ouro, diamante, você tem que achar em lugares difíceis. A palavra de Deus é o ouro que nós temos. Diamante, pedras preciosas. E nós precisamos, obrigado, Gessé. Nós precisamos descobrir. Eu falei para os irmãos como nos versículos 1 e 2, Deus nos chama, o convite da salvação é dirigido em palavras bem, eu diria para os irmãos, bem conhecidas. O mundo nunca pode dizer que a Bíblia é um livro difícil de entender. Porque está aqui o quê? Sede e fome. E envolve até a nossa vida. Por que gastais o suor? Está envolvendo a vida da gente, né? Fome, sede, trabalho, luta. Domingo passado eu expliquei para os irmãos sobre o que é gastar o suor naquilo que não é pão. Tá? E é o que nós estamos presenciando largamente, uma luta tremenda, uma correria tão grande no mundo por aquilo que não vai resolver absolutamente nada no tocante à alma. Aqui, no versículo 2, agora a coisa muda. Os irmãos perceberam, não que muda o assunto, ele perpetua o assunto, ele continua assim o assunto, né? Mas é uma passagem que nos emociona muito. Por quê? É como se você estivesse saindo do Velho Testamento para o Novo Testamento.
daquela parte mais, lembra, mais conhecida, comer, beber, para uma parte agora que é fantasticamente do Novo Testamento. A linguagem é própria do Novo Testamento. Não tem parábola aqui, não tem aquele linguajar que nós costumamos entender. A Bíblia é assim, irmãos. Sabe, a pergunta é esta: o que é salvação bíblica? O que é comida? O que é água? Está tratando desta água aqui que eu estou usando para me beber? Não. Está tratando de uma coisa líquida? Não. Quando fala do pão, da comida, está falando de algo tangível, de um prato na mesa. A Bíblia usa essa linguagem para chamar a atenção. Você vai ver isso na Bíblia. Quem tem fome, né? Os que têm sede, Jesus também fala isso lá em Mateus capítulo 5. Fome e sede, mas de quê? De justiça. Então nós saímos, irmãos, do elemento tangível, um prato de arroz, um copo de água, para algo que eu preciso entender que é para a alma, não é para aqui, não é para o meu corpo, é algo para a alma do homem. Então, a segunda parte, ou esta parte aqui do versículo 2, vai nos levar a isso. O versículo 3, digo: inclinai os ouvidos. Está vendo? Inclinai os ouvidos. Quando o Gessé e a Vigília estão em casa almoçando, eles ficam orientando o Theo para ele comer. Theo come. E ele chega ao prato e a mamãe coloca a comida na boca dele. Como a alma come, irmão? Que tipo de boca é? Ouvido. Ele diz: inclinai os ouvidos. Impressionante, queridos irmãos. Vamos examinar isto? A primeira lição, eu tenho aqui 3 pontos que eu quero tratar hoje à noite. Como é que a alma chega para comer e beber? Em segundo lugar, para quem a alma se dirige? Porque diz: vinde a mim. E em terceiro lugar, o chamado à vida. Vamos examinar isso, irmãos. É doutrina. A igreja precisa de doutrina. A igreja precisa de um firme alicerce no viver. Falei hoje pela manhã. Precisa. Senão a igreja não é forte. Tá? Vamos lá. Primeiro assunto aqui. Como é que a alma chega para beber? Inclinai os ouvidos. Está vendo? O nosso Senhor, sábio como Ele é, Ele sabe muito bem que nós não podemos ver a alma. Vocês não estão vendo a alma de Davi. A alma está falando usando a boca. A alma está olhando usando os olhos. A alma pode ouvir usando os ouvidos. Pode mover as mãos. Está vendo? É a alma. Quando a alma sai do corpo, tudo para. Não funciona mais nada. O corpo é para o uso da alma. Então, irmãos, nós vemos as ações da alma por meio do corpo. Ok? Ficou bem claro agora? Vamos lá. No caso de comer e beber, é mostrado através de um sentido só. A Bíblia enfatiza esse sentido, irmãos. O mundo vive do paladar. Os irmãos podem ver, cada vez mais, quando avança esse interesse pelo mundo, por coisas naturais, pelo corpo, pela beleza física, pela força, pela saúde, tudo vai envolvendo tantas necessidades físicas que os homens não sabem como gastar e em que gastar mais. Antigamente, quando a situação econômica não era tão boa, nós vivíamos de casa. O arroz e o feijão normal. A mulher tinha o seu serviço em casa.
Tá? Eu me lembro do meu pai. Meu pai tinha o maior prazer de vir do trabalho meio-dia e comer a comida que minha mãe fazia. Até hoje eu tenho esse costume, né? Eu gosto da comida da minha casa. De vez em quando, dependendo da circunstância, a gente vai no restaurante. Mas eu tenho um prazer pelo alimento que é feito na minha casa. Tá? Agora, irmãos, o mundo dá valor ao paladar. A Bíblia dá valor a isso aqui. Em outras palavras, eu já até falei para os irmãos que a porta da alma é o ouvido. Eu posso acrescentar mais? A boca da alma é o ouvido. Tá? Vamos lá? No caso de comer e beber, é mostrado através do sentido de audição. Veja, inclinai os vossos ouvidos. Ouça! Os irmãos estão vendo aqui? Os irmãos lembram, quem está lendo a Bíblia, é a minha esperança. A minha esperança é que os crentes leiam a Bíblia. Para mim, ter uma igreja que não lê a Bíblia, para mim é completo fracasso. Vamos lá. Queridos irmãos, veja como Deus usa a linguagem conhecida para atrair a desconhecida. Quando Deus fala com Israel através de Jeremias, ele fala: ó Israel, ouça, ouça. Não é essa linguagem que nós costumamos ver. Ouve. A gente sempre usa a segunda pessoa do singular. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Ouve a palavra de Deus. Outra coisa que vocês devem lembrar é que quando o povo de Israel fica hipnotizado pela lei e quer fazer as coisas da lei, mas vivia no Velho Testamento, andando errado, praticando idolatria, sabe o que Deus fala? Fala: não estou atrás disso, não me interessa os sacrifícios que vocês fazem. Eu não pedi carne de animais, não. Eu não pedi sangue de animais, não. Eu pedi que ouça a minha palavra. Está vendo como Deus quer o ouvido apurado? Os irmãos perceberam? Vamos lá. A minha expectativa é que vocês entendam. Vamos para o segundo subponto aqui. Nesse segundo subponto, eu vou dizer para os irmãos que não é algo natural ou da natureza humana ouvir a voz de Deus. Ele não quer. Por natureza, o que o homem é? Surdo. Hoje nós vemos tem muitas pessoas na sociedade que têm problema de surdez, né? Eu tinha o meu tio, já faleceu, não era totalmente surdo, mas ele tinha muita dificuldade de ouvir. Mas tem a maior surdez, que é a surdez da alma. Olha, irmãos, você sabe o que é o homem? Olha quem ele adora. No Salmo 115, a Bíblia fala ali que o homem é semelhante à imagem que ele adora. Se ele adora Maria, ele é igual a Maria. Se ele adora aquela imagem de Aparecida, ele é igual àquela. Se ele tem outra estátua, outro Deus lá, que não fala, não ouve, não cheira, não vê, não move coisa nenhuma, ele é igual. Os irmãos perceberam? O homem é espiritualmente o que ele é com a idolatria dele. Ele é vão, ele é inútil. O outro detalhe, que os irmãos precisam saber. A Bíblia sempre fala que Deus requer ouvidos para ouvir.
Vocês que já leram Apocalipse, olhe sempre o capítulo 2 e o capítulo 3. São esses dois capítulos onde tem aquelas 7 cartas. Cada carta termina o Senhor Jesus Cristo dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ué, todo mundo não tem ouvido? Tem. Todo mundo tem ouvido, né? Mas sabe qual a diferença? É que há uma audição espiritual em lugar de uma surdez espiritual. Tá vendo? Lembra aquela parábola que o Senhor conta de 2 filhos que o pai mandou fazer alguma coisa. Um foi, mas não fez. O outro, arrependido, fez. Então, está mostrando ali aquela capacidade de ouvir, apurar os ouvidos e ir fazer. Está vendo o que acontece? Jesus fala disso mesmo. Não, Jesus não. A carta aos Hebreus. Quando fala de Jesus, fala que Deus furou os ouvidos. Então, ele mesmo fala, Jesus mesmo fala: furaste-me as orelhas. A ideia é que Deus furou os ouvidos, tirou aquele tampão que estava lá e ele pôde ouvir. Veja, queridos irmãos, enquanto o homem não se converte, ele é um surdo. Ele pode chegar na igreja, ele pode ouvir 1 hora de pregação, mas ele sai surdo. Está vendo? Por quê? Porque entrou, mas não chegou aonde deve chegar. Não chegou até a sala, né? Eu sempre falo isso, eu sempre ilustro assim. Às vezes a palavra de Deus chega como uma luz lá na sala. É igual eu chego, por exemplo, para visitar a irmã Maristela. Ela está com seu esposo lá, eu vou visitar, eu chego na sala, né? Eu não sou da casa. Muita gente recebe a palavra de Deus, entra no ouvido, vai até a sala da aula. Oh, que bênção! Muitos falam assim, né? Amém! Olha que maravilha! Mas não chega ao íntimo, não vai na cozinha, não vai nos quartos, não vai em todos os lugares secretos da casa. Tá vendo? Lembra que a Bíblia diz no Salmo 51 que o Senhor requer a verdade no recôndito, no íntimo. A Bíblia é assim. Então, quando a palavra de Deus vai, ela fere, ela entra, ela penetra no ouvido para aqueles que Deus chama. Isso aqui é muito importante que os irmãos entendam. A alma é despertada quando? No ouvir. Eu sempre falo isso, irmãos. Qual é o problema hoje? Ninguém quer ouvir. Nós estamos passando no meio de mortos. Quando eu estou indo daqui para minha casa, de minha casa para cá, eu estou passando no meio de mortos. O que é isso? Ninguém quer ouvir. Os irmãos lembram quando Jesus chegou no sepulcro? Lá de Lázaro. O povo estava ao redor. Ele chamou Lázaro. Lázaro saiu. Os outros que tinham morrido, estavam sepultados, não saíram. Porque ele chamou Lázaro. Foi uma chamada eficaz ali do Senhor. Os irmãos agora podem entender. Eu ouvi e eu creio. Está vendo aqui a diferença, irmãos? É sinal de que houve um milagre no coração. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, mas os irmãos conhecem aquele versículo de Apocalipse capítulo 3. Se não me engano é o versículo 21. Eis que estou à porta e bato. Irmão, lembra? Se alguém ouvir a minha voz, não fala da batida. Eu citei esse versículo para os irmãos. Jesus bate, mas o poder glorioso está na chamada dele. Se alguém ouvir a minha voz,
Eu vou dizer para os irmãos algo que vocês vão ficar realmente espantados. Não tem o maior milagre no meio dos homens do que o milagre de alguém ouvir a voz de Deus. Nós estamos cheios de falsos profetas hoje. Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. São larápios, ladrões mesmo, enganadores, mentirosos. Queridos irmãos, a palavra, o evangelho, é Deus falando por meio de um pregador, usando a palavra dele. Porque o poder não está na decisão do homem. O movimento arminiano crê assim, que a decisão é do homem. Mas a Bíblia diz que a decisão é de Deus. Mas onde está o poder? Qual é o poder que faz levantar um homem do pecado, da prisão do pecado, ouvir a voz de Deus, se erguer dali e vir para Cristo? É o poder da palavra. Eu vou mostrar isso mais para os irmãos aqui. Vamos lá. Inclinar os ouvidos significa apurar os ouvidos, entender o que ele está ouvindo. Sim, Senhor, eu entendi. Pode falar. Os irmãos lembram de Samuel? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Um garotinho. Veja bem, há um ouvir que vem do homem natural. E suas reações são contrárias. Quantas pessoas já chegaram aqui, ouviram a palavra e fugiram? Não foi assim, irmãos, com os companheiros de Paulo? Quando a luz brilhou, que a voz ecoou do céu, e Jesus foi diretamente para quem? Ele não foi para os companheiros de Paulo. Ele não ficou naquela euforia como os arminianos falam, vamos levar todo mundo para Cristo. Não. Ele chamou Saulo. Saulo, por que me persegues? Ele foi diretamente onde? Jesus não apareceu. A presença dele não foi visível para Paulo, mas Paulo ouviu a voz dele, e era importante ouvir a voz dele. A voz de Cristo ecoou e entrou nos ouvidos de Paulo. O Espírito Santo abriu um buraco nos ouvidos, por assim dizer, e ele pôde ouvir: Senhor, quem és tu? Os irmãos perceberam agora que maravilha, quão maravilhosa é a palavra de Deus? Veja, queridos irmãos, Deus lida em chamar. Agora, veja bem, como assim? O que é que eu estou entendendo? O que os irmãos não entendem no Velho Testamento, quando vocês são transportados para o Novo Testamento, vocês vão entender. Deus só trabalha com a voz dele. Deus só lida com a voz dele. E a voz dele qual é? É a palavra de Deus. Eu tenho falado, irmãos, para os meus alunos da minha classe no seminário, leiam a Bíblia. Leiam. Enche da palavra. Vai entupindo as suas vidas com a palavra de Deus. Enche. Sabe por quê? Porque Deus fala usando a palavra. Um outro detalhe, irmãos, que vocês vão perceber. Quando Deus chama, Ele está chamando quem? Ele está chamando quem? Coisa que não existe. Impressionante. Eu vou levar vocês aqui, coloque assim, em Isaías, alguma coisa que vocês podem ajudar quando vocês tiverem que voltar. Eu já expliquei esse texto para os irmãos, mas em 1 Coríntios, capítulo 1, dê uma olhada lá. Observe, no capítulo 1, ele diz aqui, versículo 26, ele diz: irmãos, reparai na vossa vocação. Está aí na sua Bíblia, né? A palavra vocação e chamada é a mesma coisa. Aí está aquele irmão José, vamos supor. E Deus está dizendo o que para ele? José,
Repare na sua chamada, na sua vocação. Ele diz, visto que você não foi chamado, vamos voltar para o grupo da igreja de Corinto. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Está vendo chamados aí? Pelo contrário, Deus escolheu, agora, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e as que, como é que está na sua Bíblia? Que não são. É impressionante, irmãos, onde chega. Está dizendo a Bíblia aqui, quem era Davi? Nada. Quem era Maristela? Nada. Quem era Jessé? Nada. As coisas que não são. Os irmãos perceberam? Para mim, meu vizinho existe. Para mim, meus parentes existem. Mas para Deus, o homem no pecado não existe. Ele está morto. Uma pessoa morta não existe. A dona Nádia morreu. Ela não existe mais para a sociedade. Você pode chegar lá em casa. Você pode perguntar por ela. Você pode ir na casa dos parentes dela lá em São Carlos. Você pode perguntar, ligar. Ela não vai atender mais. Ela não tem mais os documentos que figura a vida dela aqui. Não. Ela não existe. Quando meus pais morreram, não existe mais em Bicuí. Eu passei lá em frente à casa deles, agora em janeiro. Eles não estão mais lá. Morreram. Então, irmãos, quando Deus chama, Ele chama coisas que não são. Agora veja, irmãos, como Abraão entendia isso. Voltemos aí, vocês estão perto. Voltem para Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Olha o que é dito a respeito de Abraão. Aqui está falando que ele não enfraqueceu na fé, está vendo? Com 100 anos, o corpo já mortificado. O que mais? A idade de Sara. Como é que um casal, um homem com 100 anos, a esposa com 90 anos, vai ter um filho? Mas sabe, quando Deus faz promessa, Ele só lida com impossíveis. Veja, ele diz o seguinte, versículo 17. Dá uma olhadinha. Como está escrito a respeito de Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Quem é esse Deus de Abraão? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Os irmãos entenderam agora? Então, quando Deus opera o seu chamado através da pregação, Ele está dizendo o quê? Eu chamo as coisas que não existem. Onde estão os eleitos, irmãos? Onde estão aqueles que ainda vão ser salvos? Estão mortos. O mundo não conhece. O mundo conhece o mundo natural. Mas o Senhor sabe onde eles estão, sabe quando vão nascer, sabe quantos são e vai chamar na ocasião própria. Deus lida assim. Foi assim na criação, Ele usou a palavra. Haja sol, o sol apareceu. Haja lua e a lua apareceu. Haja estrelas, bilhões de estrelas apareceram. Porque o poder de Deus está na palavra dele. Vamos voltar para Isaías. E aqui eu levo os irmãos para o segundo ponto. Segundo ponto, para quem a alma se dirige. Vamos voltar ao texto?
É o versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Eu estou maravilhado com isso aqui, irmãos. Sabe qual a razão? É ver o que Deus faz. Quando Ele chama para si. Tu és meu. Quando Ele chamou a irmã Rosa, tu és minha. Não é maravilhoso? Eu vou mostrar as razões aqui. Primeiro, todo propósito de Deus nos faz levar à eleição. Deus escolheu os dele e deu para o Filho. Lembra que Jesus fala? Aqueles que tu me deste. Vocês lembram também, foi um versículo, acho que o Gessé leu hoje para nós. Eu até pus em casa para a dona Vívia decorar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Os irmãos percebem como o anseio de muitos hoje é que pessoas chegam para a sua igreja e não para Cristo. Está vendo? Nós estamos tão ocupados em ter pessoas que nós pensamos em pessoas para dentro da igreja. Eu quero ter mais pessoas, eu quero batizar tantos. Eu sei, muitos motivos são justos e santos. Estou discordando não, irmãos. Tá? Estou dizendo que a ocupação é essa, mas quando Jesus chama, Ele chama, vinde a mim. Olha o que Ele fala no Velho Testamento, é o que Ele fala muito chamando no Novo Testamento. Então, o que acontece ali? Primeiro, todo sentido é despertado para quem está chamando. Os irmãos podem perceber? Os hinos que nós cantamos, eu sou de Jesus, aleluia. Eu pertenço a Ele. Está vendo, irmãos? A atenção de Paulo foi direcionada para quem? Para o Senhor. Quando o Senhor cria, Ele cria para Ele. Quando o Senhor chama, Ele chama para Ele. Tu és meu. Ele até fala, paguei o preço. Paguei por ti na cruz. Paguei o valor. Hoje nós lemos de manhã, 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo diz, vocês foram comprados por bom preço. Santificai o Senhor em vossos corpos. Veja, irmãos, o ladrão na cruz, o que aconteceu? Ele focou a atenção em Cristo. Naquele momento, quando ele pediu, Senhor, lembra-te de mim, ele não desviou a atenção, ele olhou para Cristo, ele fixou a atenção em Cristo, ele sabia que se ele morresse ali, sem o Salvador, ele cairia como uma pedra num penhasco abaixo. Também, quando Lázaro saiu do sepulcro, para onde ele foi? Ele correu para os braços de Maria e Marta, suas irmãs? Não. Ele foi diretamente para Cristo. Vinde a mim. O Evangelho é Cristo chamando pecadores. Quando os homens se convertem a Cristo, como Jesus tem um significado especial para eles. Como eles passam a amar a Cristo, como eles passam a desejar Jesus, como eles passam a querer andar com eles. São ovelhas dele que ele comprou com seu sangue. Como eles passam a amar, como Jesus se torna precioso, como as coisas deste mundo se tornam apenas utilidade para a obra do Senhor. Eles querem seguir, eles querem conhecer, eles querem ir para o céu. Eu me lembro do pastor Daniel, o filho dele, Jeremias, lá dos Estados Unidos, falava um pouco antes da morte dele, ele disse, eu só quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, até que o Senhor o buscou. E foi esta a verdade
que a Bíblia comunicou, ou comunica com a gente. Vamos lá. Os irmãos lembram? Quando Jesus fala, no capítulo 3 de João, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Os irmãos lembram dessa história? O povo morrendo no deserto, picados por aquelas serpentes venenosíssimas. Quando o povo estava morrendo ali pelo efeito do veneno, aquela serpente de bronze representava Cristo na cruz. Olha para aquela serpente e vocês vão sarar. Quem olhasse ali seria curado. E agora, para quem o pecador direciona? Aí ele fala lá em Isaías, olhai para mim, todos os povos da terra. Ele diz também em João 12, quando eu for erguido, atrairei todos para mim. Maravilha. É o poder da palavra. Como eu creio na palavra, irmãos. Como eu creio nesse livro. Como eu prego. Eu sei que eu sou tão pobrezinho assim em termos de pregação, mas eu creio tanto na palavra de Deus, que eu sei que o efeito virá. O poder é de milagre, irmãos. Quando nós lançamos a semente santa, esperando grandes coisas de Deus. Lançai a semente, como a Bíblia diz, fale da palavra de Deus. Sim. Então, irmãos, é isso que ocorre quando o Senhor chama. Porque nós não temos salvação de almas hoje. Porque o Senhor não está chamando. Os pecadores não querem Cristo, querem o mundo. Estão mortos. Estão lá no mundo. É o lugar deles. É o habitat deles. Eles não vão a Cristo. Eles nem ouvem, eles nem querem ouvir. Quando eles chegam ou ouvem um culto deles, vão falar, a palavra de Deus, não quero não. O Senhor falou isso para mim há pouco tempo. Ele veio aqui, ele ouve aqui, só prega a palavra. Não quero não, vou embora. Os irmãos perceberam? Vinde a mim. É Jesus convidando homens e mulheres para ir a Ele. Vamos para o terceiro ponto. Chamado à vida. Voltemos para Isaías. (55), versículo 3. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e o que vai acontecer? E a vossa alma viverá. Os irmãos perceberam aqui? O que é que nosso Senhor está ensinando? O que ele veio fazer. O que é que Jesus veio fazer? Ele foi na cruz? Foi. Morreu? Morreu. Pagou o preço? Pagou. Foi fulminado ali pela ira de Deus? Foi. Foi ao sepulcro? Foi. Ressuscitou? Ressuscitou. Tá? E o que é que mais está fazendo? Ele diz no capítulo 5 de João. Aquele capítulo, irmãos, pouco mais de 50 versículos. É um capítulo maravilhoso. Na minha classe, eu estou dando aula de seitas. Tá? Não foi a aula passada sobre evangelismo, né? Eu tratei sobre aquele capítulo para os irmãos, para os alunos. E pedi que eles até fizessem um trabalho sobre aquele capítulo, porque ele é muito profundo. Né? O que Jesus está ensinando ali? Ele está dizendo, eu vim, não foi para descansar. Eu e meu pai, nós estamos trabalhando. Mas não parou, não, a criação foi destruída pelo pecado. Não tem mais descansar no sábado. Eu e meu pai e eu trabalhamos até agora. Qual o trabalho dele? Aí ele expõe a coisa com beleza. Ele veio vivificar mortos. Tem coisa mais preciosa do que isso? Eu garanto, irmãos, que se eu tivesse o dom de ressuscitar mortos, eu teria o maior templo do mundo aqui. Teria.
Irmãos, porque os homens não sabem o que é que Cristo está fazendo. Quando um pecador é salvo, ele é tirado do sepulcro do pecado. O homem no pecado, ele não vê, não fala, não move, não anda, não cheira. Ele é do pecado. Espiritualmente ele está morto. Morto. Chega para o seu vizinho, fala para ele. Ele vai ouvir, aqui sai cá. Fala de futebol, ele vai querer ouvir. Fala de política, ele vai querer ouvir. Fala de chuva, de clima, ele gosta. Fala de amizade, ele gosta. Mas fale de Cristo, tudo paralisa. A boca fecha, os ouvidos são tapados, os olhos também. E uma raiva começa a explodir. Está vendo? O homem no pecado é assim. É chamado na Bíblia o homem natural. Então, toda atividade do homem no pecado, ele pode ser a melhor pessoa que existe, religioso, frequentar uma igreja, ter uma Bíblia na mão, cantar, dizer que está adorando a Deus, mas no pecado ele está morto. Como é que ressuscita o morto? Eu posso, irmãos, com a habilidade, trazer alguém para a igreja, né? Ensinar minhas doutrinas. Até falamos disso hoje de manhã, no capítulo 6 de Hebreus. Né? Uma pessoa pode estar na igreja, pode conhecer doutrina, saber. Tem muita gente que gosta da doutrina da eleição, outros gostam da doutrina da vinda de Cristo, outros gostam de outros assuntos bíblicos que não tem nada a ver com a vida, irmãos. Mas nada disso indica que a pessoa está viva. Sabe por quê, irmãos? Ninguém consegue ressuscitar mortos. Ninguém. Olha, irmãos, é milagre. Foi por isso que Abraão falou, se ele matasse o filho dele, aquela vez que Deus mandou, ele era capaz de ressuscitar um filho novamente. Então, queridos, como é que eu posso trazer alguém para Cristo? Eu vejo e falo, vamos ganhar pessoas para Cristo. A Bíblia não fala isso. Ninguém ganha ninguém para Cristo. Eu posso falar, eu posso chamar, os irmãos podem convidar pessoas para vir na igreja. Vamos para a escola dominical. Hoje nós tivemos algumas crianças, podemos ter mais. Podemos ter gente à noite, podemos, traga os mortos, carrega no colo os mortos, traga para ouvir a palavra de Deus, porque Deus ressuscita mortos. Os irmãos perceberam? Eu não posso. Eu não posso. Quando Paulo pregou com Silas, lá em Tessalônica, ele ficou estupefato. Ali no capítulo 1 ele diz, eu estou reconhecendo que vocês são eleitos de Deus. O que Deus fez aqui em Tessalônica foi algo dele, maravilhoso. Olha, vocês estão provando que vocês se converteram, estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro e estão esperando a volta dele. Então, irmãos, eu vou aqui, chegando ao ponto final da minha mensagem, dizendo o quê? O poder é de Deus. Somente. Então eu tenho que pregar. Eu prego no YouTube, prego no blog, prego pelo Zap, prego no Facebook. Onde abre oportunidade eu estou pregando. Sabe por quê? Porque eu creio no poder de Deus através da palavra dele. Eu não sei quando vai ter resultado. Há pouco tempo atrás, eu tive aqui, irmãos, muitos anos atrás, eu tive um programa no rádio. Pregava toda noite, 1 hora. Uma rádio lá em Sertãozinho. Teve efeito? Não sei. Mas pouco tempo atrás, um pastor amigo meu que mora lá, falou, pastor, chegou um homem aqui na igreja, que falou que é fruto do trabalho do rádio. O senhor pregava. Por que isso? Deus faz milagres com a palavra dele. Maravilhas.
Então, queridos, o poder é dele. O ter vida em Cristo é o quê? Ouvir. Ouvir a palavra. Ouça. Tem alguém que é vizinho seu e está querendo ouvir? Pode me falar da palavra de Deus? Pode me falar como eu posso ser livre da penalidade eterna, da ira de Deus? Pode me falar? Pode me falar como eu posso escapar dos meus pecados, da pena eterna? Como eu posso ser salvo e morar no céu? Pode falar? Alguém pode me falar? Os irmãos perceberam que quando Jesus foi diretamente para Zaqueu, ele estava com o coração aberto, o Espírito de Deus preparou a casa, Jesus entrou na casa dele e entrou no coração dele, e ali estava um homem convertido. Por quê? Apurou para ouvir as palavras. Eu acho impressionante, irmãos, o que Moisés fala um pouco antes da morte dele. Se os irmãos chegarem no capítulo 33 de Deuteronômio, vamos comigo lá, Deuteronômio 33, aqui é aquela chamado Cântico de Moisés. Vamos lá, irmãos, vejam o que aquele homem de Deus falou. Aqui, Deuteronômio, capítulo 33, penúltimo capítulo desse livro maravilhoso. Capítulo 33. Olha as palavras dele. Ele diz, no versículo 3, falando de Deus: na verdade, tu amas os povos. Impressionante. Ali está o Moisés profeta. Moisés que, naquele momento, irmãos, ele sai dos termos de Israel e apresenta os povos, dizendo: tu amas os povos. Acho que Moisés lembrou de Abraão. Por meio de ti, todas as nações serão abençoadas. Veja, todos os teus santos estão na tua mão. Olha como aqui está consolidando o que Cristo falou. As minhas ovelhas estão na minha mão e na mão do meu Pai. Olha o que ele diz mais. O que acontece com eles? Eles se colocam aos teus pés e aprendem da tua palavra. Os irmãos perceberam? Quem é o crente? É aquele que canta bonito? É aquele que faz louvor? É aquele que corre para fazer a obra de Deus? Não. É aquele que ouve. Ouve com atenção, com o maior prazer. Lembra de Maria e Marta? Maria foi fazer um café quando Jesus chegou. Marta se assentou aos pés dele. Maria foi assentar aos pés dele. Marta foi fazer o café, reclamou de Maria. Jesus falou: Marta, estás ocupada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. O que é isso, irmãos? O que é que nós estamos precisando? Homens e mulheres que ouvem. E sabe de uma coisa? Quando Deus começa a operar maravilhas, e aqui eu quero convidar os crentes, comece a orar, consagre a sua vida. Você se preocupa com seu parente que não é crente? Consagre a sua vida. Consagre, olhe pelos vizinhos. Ore mesmo. A minha vida vai ser assim. Eu quero que Jesus chama os meus parentes, os meus amigos. Eu quero muitas almas se convertendo a Cristo. É Deus chamando, irmãos. Quando Ele entra em ação, por meio da vida santa dos crentes, por meio da vida obediente dos crentes, maravilhas começam a acontecer. Pecadores começam a sair da morte para a vida. E é milagre. E o diabo não quer isso. O mundo odeia isso. O mundo fica paralisado. Quando um pecador se arrepende, os anjos cantam. Irmãos. Mas eu concluo aqui. Lembra que Jesus falou? Ele está referindo o quê? Quando ele falou no capítulo 10 de João. Ele censurou aqueles judeus, aqueles debochados, religiosos. Olha, vocês não creem em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Pronto.
Aí chega no versículo 27 e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha como começa. Tem alguém que quer ouvir? Tem alguém? Deus não fala línguas. Ele fala a língua que eu entendo. Ele fala aos pecadores na língua que o pecador entende, para que o pecador possa se converter. Numa linguagem simples. Não tem esse negócio de língua estranha. Ele diz o seguinte: quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha. Pronto. É a linguagem dele. Ok. Em nossos dias, esse maravilhoso Deus venha para estar conosco. E tenha misericórdia de Ribeirão Preto, do nosso país, para que milhares de pecadores venham ouvir sua palavra. Os homens hoje estão voltados para ouvir a voz do diabo, a voz da nova era, a voz da religião falsa. Nós queremos pecadores ouvindo a voz do Senhor através da pregação. Ele chama até crianças. Incrível. Mas quando Deus opera, a sua voz, de fato, chama os que não existem à existência.